Eu senti que era assim, um ambiente bastante rígido. Na época eu achei que era bastante rígido, mas isso não me causava nenhum transtorno, porque eu tive uma educação também rígida. Então era voltado muito para a religião, porque até então eu tinha feito o primário numa escola pública, e na escola pública era um colégio misto, e aqui era só meninas. Então era um colégio voltado para uma educação, na ocasião, a meu ver, hoje, muito feminino, porque só tinham meninas. Então a educação era voltada não só para a parte educacional como um todo, mas as meninas eram muito direcionadas para o lar. Então nós tínhamos aulas que eram aulas de bordado, aulas de culinária, aulas de boas maneiras, que na época a irmã chamava de etiqueta, né? Então nós tínhamos aula até inclusive de como andar, né? Porque a educação era voltada para as meninas, para o lar. Para mim foi ótimo, eu só tenho boas recordações daqui, nunca fui... Existiam pessoas que eram um pouquinho mais liberais na ocasião, dentre todo mundo que estudava. Mas era um colégio muito familiar, porque as famílias, elas colocavam todo mundo aqui. Então, se a família tinha meia dúzia de filhas vinha para cá. E não só essas filhas, vinham primas, vinham... Então, era assim, você podia definir a família A, B, C, D aqui dentro. E nós nos conhecíamos pelo sobrenome. Então, as Gouveias, as Cordeiro, as não sei o quê, as Elorra. Então era assim. Na época, eu estudava com as minhas primas, a gente estudou uma época no período da tarde, porque era dividido, determinados anos eram à tarde e outros pela manhã. Então o ginásio era à tarde e o colegial era pela manhã. Como a gente estudava à tarde, o pai das minhas primas, que é meu tio, vinha nos buscar depois que ele saía do trabalho. E isso podia ser às 7, 8 horas da noite, 9, ele vinha buscar. Enquanto isso, a gente ficava aqui, tinha as internas, que não eram internas, pessoas que são internadas para a educação, elas trabalhavam aqui. Nós ficávamos aqui. Aí as internas, depois que elas jantavam, elas vinham para o pátio para brincar, a gente brincava com elas. Tinha uma professora na época que tocava violão, ela ficava aqui, ela tocava violão, era a Adelina Lorusso. Ela é muito legal, ela é professora de geografia, ela fazia umas coisas malucas. Ela era muito assim, ela ilustrava as aulas com as próprias fotos dela. E ela descobria assim umas coisas malucas que na época não tinha. Eu lembro de uma foto que essa foto ficou marcada na minha cabeça. Ela foi para o norte e ela quis fotografar o sol entre os coqueiros. Ela deitou no chão para pegar aqueles coqueiros em volta e e a lua, o sol, né? Só que ela estava vendo aquilo com óculos de sol. E quando ela fotografou, não tinha a mesma aparência sem o óculos. Aí o que ela fez? Ela pôs o óculos de sol. Ela contou isso pra gente e eu guardei isso. Ela colocou o óculos de sol na frente da lente da câmera para fotografar. E ficou uma foto linda. E ela era assim, ela ilustrava as aulas com desenhos, ela era muito legal. Aí tinha a professora Ivone Borelli. Ela era uma pessoa extremamente exigente. Ela corrigia as provas assim de uma forma, era até às vezes parecia grosseiro, mas hoje eu falo, graças a Deus que ela fez isso. Língua portuguesa, ela falava também francês. Quando faltou professora de francês, ela chegou a cobrir algumas aulas de francês. Ela falava muito bem francês. Então é assim, é uma recordação muito legal, muito boa. As professoras, as irmãs, elas interagiam de uma forma muito familiar, pelo menos na minha visão. Na minha visão era assim, que nós formávamos fila ali nas partes cobertas, e aí nós rezávamos o Pai Nosso, cantávamos alguma coisa para Maria Auxiliadora,
e depois nós subimos. Então a gente sempre basicamente era isso. Então tinha as Eloha e as Dargan, que eram as Dargan primas. E o pai dela, a mãe dela, na época, não tinham colégios assim voltados para a religião islamita. E o pai dela queria que elas tivessem, pelo menos sempre foi isso que eles nos disseram, que gostariam de ter uma formação religiosa, etc. E elas estudaram aqui com a gente. Então elas faziam o jejum delas, mas elas participavam de todas as atividades que nós tínhamos. Então elas participavam de todas as festas, não tinha essa história de não sei. Muito pelo contrário, são pessoas boníssimas, praticam o islamismo até hoje, mas tem uma convivência maravilhosa. A Adelina conhece a Marian, tem uma convivência com a Marian, a Ivone tem convivência com a Marian, eu tenho convivência com a Marian. 24 de maio era um ensaio assim, muito... Começava bem antes os ensaios, sempre tinham atividades coreográficas. Tinha uma professora de educação física chamada Ana Maria, ela fazia uma baixinha, isso mesmo, ela fazia coreografias assim muito diferentes, sempre era no período vespertino para o noturno. Então elas eram sempre apropriadas à época que a gente estava vivendo. Eram sempre, e assim, nós tínhamos uniforme de gala na época, nós tínhamos 3 uniformes. Tinha uniforme de educação física, que a gente usava tênis, a própria saia do colégio, que na época era preguiada, e a blusa de educação física. Então, debaixo da saia a gente usava uma bermuda. Então, esse era o uniforme de educação física. Aí o uniforme de gala era uma blusa de manga longa, que tinha umas costurinhas assim aqui, e a gente tinha que usar boina, tinha que usar botoadura, né, nas ocasiões de gala. Saia preguiada, ela tinha uma prega mais grossa na frente e as menores atrás. Depois esse uniforme mudou para um tipo de um vestido, que era sem manga, um decote U, e embaixo tinha a blusa branca, o que era? Quando era festa, usava manga comprida. Quando era dia a dia, manga curta. Era sempre azul marinho e branco. A meia, na ocasião, era uma meia bege 3/4, quando a gente usava saia. E o sapato tipo Vulcabras, esse era o uniforme. Depois aí passou para meia branca, e depois a gente passou a ter um uniforme que era um moletom azul marinho, escrito auxiliador atrás, INSA na frente. Aí você podia usar esse como uniforme diário, mas ele era também usado na aula de educação física. Então basicamente foram esses uniformes. Foram ao longo, assim, 4 tipos de uniforme que eu passei aqui. E na época a saia curta tinha medida assim, sabe? Não podia vir com saia muito comprida, ela tinha uma medida. Então a gente ajoelhava às vezes no supedâneo para ver onde batia a saia, ou na cadeira para ver onde batia. Aí depois que todo mundo saía do colégio, as pessoas enrolavam a saia para ficar mais curta. Isso faz parte do que as irmãs estabeleciam limites e valores. Então, na época era pesado? Com certeza era pesado, porque todo mundo queria outras coisas, não sei o quê. Mas isso, você vai perceber que ao longo da vida, isso só te fez bem. Porque você começa a perceber que a vida precisa ter valores, princípios e limites. Se você não tiver tudo isso, isso vira uma grande balbúrdia. Então aqui a gente tinham tarefas que a gente chamava de generosas, né? Assim, às vezes nós íamos nas favelas ensinar pessoas como cuidar de algumas coisas. Então, tinha uma favela aqui perto que nós fomos. E aí, nós chegamos lá, a gente tinha que ensinar algumas coisas. Eu, por exemplo, ensinei a lavar panela, porque as pessoas não lavavam as panelas. Cada uma de nós foi para ajudar a fazer alguma coisa. Então, era o começo de um voluntariado, porque isso não existia na época. E a gente só vai perceber isso agora, que aquilo já era um voluntariado. Mas a gente ia assim,
Eu fui em algumas vezes, então a gente ensinava algumas coisas. Aquilo que a gente aprendia aqui no colégio na aula de artes, na aula que a aula de artes envolvia culinária, bordado, tricô, colagens, pintura em tecido, várias coisas. Não era só uma coisa. Então a gente podia aproveitar isso e passar para as pessoas, né? Então você levava aquilo que você aprendia em casa, que era complementado pelo colégio, para as outras pessoas. O colégio não educava você a ser educado. Ele complementava, porque a educação você trazia de casa. Então, eu em casa aprendia, por favor, muito obrigada, até amanhã, até logo, não sei o quê. E aqui se praticava isso. Então, essa era a coisa. Olha, eu acho que, assim, as pessoas que têm oportunidade, porque é uma oportunidade você estudar num colégio particular, né? A busca de uma educação diferenciada. Não que o colégio estadual seja ruim. Não é ruim, eu fiz o primário lá. Mas ele não é voltado para uma educação que te permita perceber valores importantes e participar de algumas tarefas que nós participávamos aqui. No público era uma coisa mais liberal, sei lá, talvez, não sei, talvez a palavra não seja adequada, mas era mais ou menos isso. Aqui você tinha um direcionamento diferenciado e isso foi uma oportunidade e que eu agradeço profundamente. A minha mãe e a meu pai, porque a minha mãe era muito religiosa. E ter estudado aqui foi um marco para mim, porque meu pai tinha dificuldades financeiras. E eu vim para cá, um colégio pago, e me deu a oportunidade de aprender, viver com outras pessoas muito diferentes, que tinham um poder aquisitivo muito maior que o meu, mas eu aprendi valores outros. Então isso foi bom para a minha vida? Foi muito bom para a minha vida. E assim, hoje eu acho que eu sou extremamente disciplinada em função daquilo que eu tive na minha casa e da continuidade aqui no colégio. Então eu só sou muito grata, muito grata a Deus por ter me permitido estudar aqui. Quem tem essa possibilidade tem que aproveitar ao máximo, tem que aprender a importância dos valores, dos limites, estou sendo repetitiva, mas é verdade. Os limites são importantes, os valores, os princípios, e o colégio proporcionava isso sim na época. Eu sou grata, muito grata a ter estudado aqui, muito. Adorei. Ele representa assim, dedicação, comprometimento, misericórdia pelas coisas, generosidade, enfim, ele foi fundamental em princípios e valores na minha vida. Eu adoro, gosto muito daqui.